Nós não damos mais importância a sentimentos. Nós não damos mais importância a gente, a pessoa. Nós damos mais importância a coisa do que a pessoas. Você está preparado para os segredos do fim da transição planetária? Neste vídeo, o aclamado palestrante espírita Haroldo Dutra Dias revela os sinais definitivos que marcam esse momento crucial da humanidade. Além disso, ele traz um relato pessoal chocante sobre acontecimentos perturbadores nas escolas que vão mexer com você. O áudio foi acelerado para tornar a experiência ainda mais dinâmica. Não perca essas revelações impressionantes. Mas quem perseverar até ao fim, aqui, o fim, aqui, a palavra fim, aqui em grego, é até a finalidade, o objetivo. Não é o fim de término. O que Jesus está dizendo é, mas quem perseverar até o objetivo, esse será salvo. Perseverança. Perseverança. Persevera no amor. Persevera na tolerância. Persevera na bondade. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra. Então virá o fim. Portanto, quando virdes a abominação devastadora que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo, compreenda. O que é isso? O que é abominação devastadora no lugar santo? Quais são os lugares sagrados da sua vida? Pensa, no que você considera sagrado? Por exemplo, você considera, não é sagrado uma creche com criança? Mas as pessoas entram agora e matam. Não é sagrado um lar? Pois a gente deixa entrar no nosso lar as piores influências. As piores influências. Não é sagrado o coração e a mente dos nossos jovens? Pois bem, a gente deixa eles ter acesso a todo tipo de veneno intelectual e emocional. Veneno intelectual e emocional. Eu tenho tido contato com escolas em que você tem um surto de adolescentes que estão se automutilando. Veja, eu não estou falando de um adolescente. Eu estou falando um surto na escola. São várias meninas e meninos de 15, 16 anos chegando em casa com cortes. Eu conversei com uma e perguntei para ela, por que você fez isso? Por que você se cortou? Ela disse assim, que eu estou sentindo uma coisa e quando eu me corto, alivia. Sabe o que é isso? Isso é o seguinte, nós damos tanta atenção ao exterior, nós estamos tão preocupados se o nosso peso está 400 gramas para cima ou para baixo, nós estamos tão preocupados com a aparência, nós estamos tão preocupados com aspectos externos que a gente não consegue mais dar nome ao que a gente sente. Então, o que tem acontecido? Na sala do meu filho, o rapaz chegou, deixou um bilhete. Ô professora, eu quero ir ao banheiro. Foi ao banheiro. Como ele demorava, os colegas chegaram e liam o bilhete. Olha, vocês me desculpem, não sei o que, eu vou suicidar. Professora, deixou um bilhete. Foram no banheiro e ele tinha cortado a garganta. Sobreviveu. Motivo. A namorada terminou com ele. Isso significa que nós não damos mais importância a sentimentos. Nós não damos mais importância a gente, a pessoa. A gente só dá importância agora. Quando eu falo a gente, não estou falando de você, de mim, de alguém em particular. Eu estou falando da coletividade. A coletividade. Nós damos mais importância a coisa do que a pessoas. Então as questões inverteram. Totalmente. É o sermão profético. É a iniquidade. É a iniquidade. E qual a característica da iniquidade? É sempre a mesma. É sempre a mesma. Pessoas me mandaram os vídeos e começaram a me perguntar por que um grupo armado chega numa festa e banheiros e essas pessoas começam a metralhar o banheiro dizendo em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus. Mas será que isso acontece só lá? Só lá? Quantas guerras os religiosos já travaram no mundo? Quantas pessoas a Inquisição matou? A guerra de evangélicos e católicos, a noite de São Bartolomeu, quantos morreram? E a pessoa matava assim, Jesus te ama, viu? Que religiosidade é essa? Que religiosidade é essa que justifica você ferir o seu semelhante? Você excluir o seu semelhante? Você retirar do seu semelhante o direito de existir? Ele não pode existir. Ele não pode ser ele. Então a pessoa diz para você, eu sou assim, você fala, vou te curar. Eu vou te curar de ser você. Você não pode ser você. Você tem que ser o padrão aqui que a nossa organização determina. Esse é o sermão profético. Então, muita gente falou do sermão profético esperando vulcões,
terremotos, meteoros. Não. No último capítulo do livro A Gênese, Kardec foi cirúrgico. Cirúrgico. Não serão os cataclismas do orbe o foco dos últimos tempos. Será a intimidade do ser humano. E aí vem a mensagem do livro Obras Póstumas. Vocês querem saber qual que é a marca? O Espírito fala, vocês querem saber qual que é a marca? A loucura se multiplicará e o suicídio assumirá um nível tão grande até entre as crianças. Já aconteceu. Deixa eu dizer para vocês, até agora, esse ano, 17 mil pessoas suicidaram no Brasil. 17 mil pessoas. Eu quero que você pense agora nas 20 pessoas que você mais convive. Quantas delas só dormem tomando remédio? Pensa. Essa mensagem foi ditada a Kardec no final do século XIX, 1864. Essa é a marca da transição planetária. As pessoas estão chegando na casa espírita hoje, não para pedir um agasalho, para pedir uma palavra para ela não se matar. Então as pessoas estão pedindo um outro tipo de socorro. E aí vem Jesus. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar coisa alguma dentro de casa. Quem estiver no campo, não volte atrás. Qual que é a lição aqui? Não retroceda. Não volte. Não volte atrás. Não volte a padrões de comportamento que você alimentou há séculos. Não faça isso. Veja, gente, todos nós temos um passado complexo. Todos temos um passado complexo. Cuidado para você não voltar. A transição planetária é um fenômeno profundo da misericórdia divina. Porque veja, Deus não interfere na sementeira. Presta atenção nisso. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você chegar aqui e falar assim, vou pular, Deus não vai materializar para te impedir. Deus não interfere na sementeira, porque Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Ele sugere, ele inspira, ele manda pessoas, mas você nunca será tolhido no livre-arbítrio. É por isso que todo mundo na sementeira está rindo. A gente só chora na colheita. É na colheita que a gente reclama. Quando alguém chega reclamando, pode saber, está colhendo. A pessoa chega e fala, e aí, o que aconteceu? Minha vida está um inferno. Mas na colheita, a misericórdia divina é tão grande que você vem cercado de amor. Então veja, não há interferência na semeadura. Não há interferência na semeadura. Todos os espíritos da terra, escuta isso, gente. Todos os espíritos da terra, incluindo os mais perversos, estão tendo a oportunidade de semear, sem qualquer tipo de interferência. Então, jamais um filho de Deus vai poder chegar para Deus e falar assim, você me impediu de semear. Você me impediu de semear. Isso você não vai ouvir. O que você vai ouvir é a gente dizendo assim, poxa, mas eu tenho que colher? É assim que se educa um planeta. É assim que se educa espírito. Essa é a pedagogia da iluminação. É o que Jesus fala. Advertência de Jesus. Cuidado. Agora eu vou dizer uma coisa. Quem gosta de futebol, vai chegar uma hora. E vai ser nos 44 do segundo tempo que Jesus vai escalar o time dele. O piorzinho é o Messi. A hora que Jesus escalar o time, em 1 minuto, eles vencem o jogo. Sabe por quê? Porque você vai andar nas ruas e você vai ouvir falar de alguém, e esse alguém é Francisco de Assis reencarnado. Você vai andar nas ruas, aqui de Floripa, vai ter pelo menos 2 espíritos puros morando aqui. Vai nascer quase 1 bilhão de espíritos que já moram há 3, 4 mil anos em mundo regenerado. Esse povo tem outro gosto, gente. Eles têm outro gosto literário, outro gosto musical. Os hábitos deles são totalmente diferentes. Eles vão mudar a demanda do mundo. Vão mudar. Aí chegou o fim. Então o que nós vamos fazer? Mantenha a candeia acesa. Só faça isso. Mantenha a tua candeia acesa para você ver esse dia. Para você ver esse dia com alegria. Nesse dia, você vai sentir uma alegria imensa de ter apostado na bondade. Você vai sentir uma alegria imensa de ter renunciado, de ter cedido. E aí, nesse dia, a justiça divina se faz. Com misericórdia, mas ela se faz. E na justiça divina, cada espírito é tratado com autonomia. Cada espírito é conduzido para o campo que ele semeou. Mas entenda, a lei da semeadura é neutra. Ela vale para o mal,
mas ela vale para o bem. E todo o bem que você semeou vai te inundar de bênçãos. Esse é o meu desejo para todos aqui. Uma colheita farta de bondade. Uma colheita farta de humanidade, de generosidade. Porque nós não estamos num barco sem comando. O Cristo está no leme.